Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. A palavra de Deus diz o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros na dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Eu gosto desses prefácios, dessas cartas, porque torna bem presente para nós que elas foram dirigidas a pessoas de carne e osso, como nós somos, a pessoas que viviam num contexto de ameaça constante ao exercício da fé, a luta interior e a luta exterior, a luta com seus próprios pecados e a luta contra os pecados que envolve, o mundo que nós vivemos. E com pessoas de carne e osso, nós não temos a desculpa de dizer, mas naquele tempo, essa desculpa tão perigosa que os cristãos às vezes têm usado para serem desobedientes, ou para justificarem a disposição de obedecer à palavra de Deus, como se o contexto que nós vivemos, pelo fato de ser aparentemente pior do que esse ou aquele, isso justifica a nossa omissão, a nossa obediência, a nossa falta de motivação para obedecer à palavra de Deus. Então, quando Deus direcionou aos seus filhos, inspirados pelo Espírito Santo de Deus, que dissessem que as suas cartas, que a sua palavra foi dirigida a pessoas como nós, os seus ensinos são eternos, são verdadeiros, e que nós devemos usar esses ensinos nesse contexto que nós vivemos. Eu gosto de palavras, de vocábulos, e eu gostaria de fazer menção a duas palavras aqui na introdução, que é a aspersão do sangue e a palavra obediência. A palavra aspergir ou a aspersão do sangue nos lembra que nós fomos comprados pelo sangue de Cristo, que o sangue de Cristo foi derramado por nós. E para o público alvo primeiro que foi dirigir essa carta, eles sabiam muito bem o que significava ser aspergido, ou o significado da aspersão do sangue de Cristo, porque isso lembrava o dia chamado o dia da propiciação ou da expiação, que era o povo buscando a sua reconciliação com Deus, quando o sumo sacerdote levava o sangue até os santos dos santos e o aspergia sobre o propiciatório. E o propiciatório lembrava que o ser humano está debaixo da ira de um Deus santo, verdadeiro, e que ninguém pode escapar da sua ira, a não ser quando é aspergido pelo sangue de Cristo. E que esse lugar dos santos dos santos simbolizava também o trono de Deus, e que agora, através do sangue de um inocente, o povo tinha acesso a esse local de uma forma representativa, através do sumo sacerdote. Quando Jesus estava na cruz, seu sangue não foi aspergido literalmente, mas o seu sangue foi derramado, e todos aqueles nos quais o Espírito aplica, e em termos espirituais, asperge esse sangue, eles são purificados, eles são reconciliados, eles são recebidos com prazer de volta à amizade, à comunhão, e nós vamos lembrar a serem adotados como filhos de Deus. Lembrando que falar sobre o sangue de Cristo nos lembra da reconciliação, mas nos lembra da consagração, nos lembra que precisamos ser purificados, e nos lembra a realidade dessa aliança santa que foi selada pelo sangue de Cristo, e pela presença do Espírito Santo de Deus em nós, uma vez que essa introdução é uma introdução trinitária, e nos lembra que a Santíssima Trindade trabalhou, está trabalhando, e vai trabalhar até a consumação dos séculos, no conduzir a sua igreja, nessa peregrinação, nesse rumo à santificação. Você vê que a própria introdução diz, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito. Deus elegendo, o Espírito santificando aqueles que foram aspergidos, santificados, consagrados, separados pelo sangue, por Deus, e purificados pelo sangue de Cristo.
A outra palavra que eu gostaria de falar com os irmãos é a palavra para a obediência. A palavra obediência envolve entender 3 ideias. Primeiro, ouvir um som. Segundo, entender esse som enunciado e agir a partir desse som. Então, a obediência acontece quando nós ouvimos palavras, entendemos a palavra que ouvimos e nos submetemos a essa palavra, agimos em relação a essa palavra. Quando uma desses 3 aspectos está fora, não houve obediência. Ou seja, se você ouviu, mas não entendeu, você não pode obedecer corretamente. Se você ouviu o som, entendeu, mas não obedeceu, não submeteu, não houve obediência, né? Então tem que haver isso. Você ouve a palavra, você entende a palavra e você se submete à palavra. É por isso que é tão importante quando nós às vezes dizemos assim, eu vou ouvir a palavra, né? Na verdade a coisa está tão unida que é como se dissesse, eu vou obedecer a palavra. No sentido original não tem esse sentido de somente ouvir por ouvir. Ouvir por ouvir é incredulidade, é desobediência, né? Outra coisa é que esse ouvir é um ouvir que eu tenho a convicção que eu estou sobre a autoridade de alguém. Alguém que tem comando, alguém que tem autoridade está me ordenando, mandando alguma coisa. A ideia de prostração diante de um superior. E eu atento, eu me submeto àquilo que eu ouço, né? Eu reconheço que estou diante de uma autoridade. Aquele a quem se dá obediência não tem apenas o direito de dar ordens, mas também de manifestar suas exigências. O dever humano de obedecer ao Criador pressupõe que reconhecemos, Ele tem um domínio, Ele é Senhor, e Ele se revelou, Ele se fez conhecido por meio da palavra. E no Novo Testamento, sempre que o povo ouve a voz de Deus, é porque ele está obedecendo a voz de Deus. Quando eles ouvem o som e não obedecem, é porque não ouviram realmente e não estão obedecendo, e isso é incredulidade, e isso é uma revolta, né? Uma obstinação contra Deus. Por último, é que a forma como a ideia de obediência, né, sendo Deus o princípio da autoridade, é que Deus ele vai explicando, expondo esse princípio de obediência na forma como nós agimos em relação ao próprio Deus, em relação ao Cristo, em relação aos nossos pais, em relação aos líderes da igreja, em relação aos nossos patrões. Por isso que é tão importante, eu estava compartilhando a introdução do 9º mandamento, antes de vir para cá, né? E lembrando que, às vezes, algumas pessoas, elas são membros de igreja, eu estou falando baseado na minha própria experiência, ou pensam que são membros de igreja, mas que elas têm uma compreensão equivocada a respeito do que é ser membro de igreja. Então, a verdade que envolve membresia, ou ele é ignorante, ou ele não tem conhecimento, ou ele faz ouvido moco, e ele está em desobediência primeiramente a Deus, que é o dono da igreja, né? Por exemplo, quem não já ouviu aquela expressão, a direção da igreja decidiu isso, ou o pastor quer isso, eu com isso, estou nem aí, né? E pelo fato daquela autoridade não estar presente, nós achamos que esse não estou nem aí, não tem consequência nenhuma, mas tem, porque é um desafio à autoridade, é algo que vai de encontro ao que você ouviu, ao que você entendeu, ou seja, porque cada congregação, né, cada denominação, ela tem algumas implicações, algumas interpretações, que quando nós nos submetemos à liderança dessa igreja, né, nós temos o dever, né, de obedecer aquilo que a igreja, né, tanto de acordo com a palavra, né, no caso o pastor acabou de colocar esse pequeno impasse que houve ali com André e a esposa, né, mas que foram resolvidos na sabedoria da liderança daquela igreja, né, e no momento que a igreja concedeu a ele, fez essa concessão, né, mas ele não poderia ou se calar, ou tentar se tornar membro daquela igreja, mantendo, ou até mesmo divulgando a sua forma de pensar. Isso seria insubordinação, né? Então, a nossa lição de hoje envolve isso. Dentre as coisas que envolvem essa tradução, né, essa aspersão, essa purificação, essa reconciliação, essa consagração,
essa realidade da aliança nossa com Deus, e que nós somos purificados para a obediência a Cristo. E aqui, eu gosto de compartilhar com os irmãos algo interessante. Eu estou lendo o livro A Guerra Santa, né, que é um terceiro livro menos conhecido, de John Bunyan, mas não menos importante, né, e tem outra versão que chama a Guerra da Alma Humana, ou a Guerra Santa, né, e nesse livro, John Bunyan, com a sua genialidade literária, né, ele vai descrever, né, como aconteceu aquilo que é descrito lá em Gênesis, né, essa intromissão e esse diálogo, né, do diabo com Adão e Eva para levá-los a pecar. E é interessante é que a ira que Diabolos, né, tem, é que ele sabe que, por que de toda a criação, ele mira na chamada cidade da alma humana. É porque ele sabe que é a obra-prima de Deus, que foi o mais importante que Deus fez, foi o homem, e que ele atingindo essa centralidade da criação, ele iria atingir tudo que vinha como consequência da criação, ou que antecedeu a criação do homem. Então, Diabolos, né, com seus séculos, discípulos, eles se sentam para dizer assim, como é que nós vamos abordar a cidade de alma humana? Que plano nós vamos fazer? Por quê? Uma coisa que eles reconheceram é o seguinte, olha, se nós chegarmos com a aparência que nós temos, nós não vamos nem ser recebidos, né? Então, por quê? Porque quando Satanás e os seus anjos foram expulsos ali do paraíso, foram expulsos do céu, eles perderam a beleza de Deus. Eles não mais refletiam, eles eram criaturas, mas não refletindo mais a imagem e semelhança de Deus, porque todas as suas faculdades foram corrompidas, foram apodrecidas pela presença da desobediência, né? Pelo afronto a Deus, o ser supremo. Então ele é o seguinte, olha, se nós chegarmos, aí vem a ideia assim, tão errada, que infelizmente, às vezes até alguns cristãos têm o diabo, né, aquele bicho de chifre, de rabo com tridente, né, aquele ser meio monstruoso, não é nada disso, né, a feiura dele, né, era a feiura do caráter, né, que se manifestava na sua aparência, mas não era porque ele ficou um ser de aparência disforme, né, que ele ficou com nariz grande, orelha grande, né, cabeção, 7 braços, algo mais, não, eles olha, nós precisamos nos disfarçar, porque se nós chegarmos com essa aparência diante da cidade humana, nós não vamos nem ser recebidos. E qual é o plano? Nós vamos assumir a aparência de algo que é familiar para Adão e Eva, algo que eles estão acostumados, algo que eles não estranhem. Eu achei tremendo essa forma, né, literária, como esse servo de Deus, se não me engano foi Spurgeon que disse, né, que Bunyan, ele era tão bíblico que se alguém furasse ele com um alfinete, o sangue dele sairia a Bíblia, né? Olha que foi uma pessoa que acho que não tinha nenhum primário, né? John Bunyan, se não me engano, né? Ele aprendeu a ler e depois levou uma vida, né, meio irresponsável, mas a sua esposa, se não me engano a segunda esposa, tinha 2 ou 3 ou 4 livros de alguns puritanos, e ele leu esses livros, né, e se transformou nesse marco literário no meio do povo de Deus. Voltando na fala aqui de Diabolos, fica mais fácil para mim, que estou com papel aqui em mãos, mas algumas coisas que nós queremos pontuar. O diabo diz, olha, você acha que essa punição é justa? Como é que vocês são ameaçados de morrer só por comer uma árvore? Que rei é esse que vocês servem? Que incoerência é essa, né? Por que uma punição tão grave só por causa de uma fruta? Eles negam a um bem a você. Outra coisa, esse Deus, esse rei de vocês, é um rei arbitrário. Que ordem terrível é essa? Não tem sentido isso, né? E aí, ele começa assim, a desconstruir na mente de Adão e Eva, né, a imagem de Deus que eles tinham antes da queda. E é interessante, irmãos, relembrar que tudo aquilo que aconteceu naquele momento, né, todo esse artifício, toda essa descrença em relação à lei de Deus, ela prevalece de lá para cá, no coração da alma humana, né? E que nós cristãos temos que ter cuidado,
Porque toda vez que você murmurar contra a lei de Deus, você está dizendo que a sua lei não é justa, que Ele coloca um peso muito alto na sua vida, e que você nem sabe se vale a pena obedecer isso. Quando essa atitude é algo pontual, a gente entende. Mas quando essa atitude de desconfiar, né, da santidade, da integridade da lei de Deus, isso é muito grave, né? Nós estávamos fazendo introdução ali na congregação ao 9º mandamento, né? E o comentarista do Catecismo Maior, né, ele fala assim que a inverdade não é algo impessoal, né? A inverdade, as mentiras no caso, não é como fosse um micróbio, um germe, um vírus, né, que está por aí e que de repente pega você, né? A inverdade tem um nome, tem uma origem, tem um dono. O diabo é o pai da mentira. Ele é o príncipe desse mundo, né? E ele termina um tópico dizendo o seguinte: quando o povo de Deus usa as inverdades, ou as mentiras, né, para dirigir a sua vida, eles estão usando uma arma do diabo, sendo eles filhos de Deus, né? E eu estava falando ali naquele momento, eu não quero fugir aqui do assunto, que essas inverdades, essas mentiras, né, elas não estão só na questão do casamento homossexual, né, de outras coisas mais que têm surgindo, até na pedagogia, ela está presente, né? As chamadas pedagogias modernas, quantas mentiras estão ali, né? E as irmãs que são professoras sabem, né, quanta coisa que vem de alguém que cursou doutorado, mestrado, mas você sabe que aquilo ali é uma mentira, aquilo não corresponde à realidade na sala de aula, aquilo é inviável, aquilo não vai produzir, né, um fruto bom, mas que parte de uma mente incrédula, né, que tem como rei o próprio diabo, e que vai modificando a pedagogia também, assim também como a igreja, como os irmãos tentam criar filhos, né, levados pela psicologia, né, totalmente antibíblica. Nós estamos usando mentiras para construir relacionamentos entre pais e filhos, esposo e esposa, né, a compreensão da criança de todos os aspectos. Quando a psicologia, a filosofia ou qualquer outro IA, né, prevalece, o povo de Deus está usando uma mentira do diabo para conduzir suas vidas dentro de casa e fora de casa, e muitas vezes até no contexto de igrejas, né, que são regidas por mentiras. Então, quando o senhor resistência, né, é morto, e a cidade humana fica totalmente à mercê, e aí vem e diabos toma conta, né, totalmente ali, né? Mas aí a história é longa. Mas qual o resultado desse momento, dessa derrota, né, quando a cidade humana para ouvir, chamando Deus de injusto, de arbitrário, né, de mentiroso, de aquele que mantém as suas criaturas em escravidão? Qual o resultado disso? No artigo 1 do Cânon de Dort, que fala sobre o resultado da queda, esse documento nos diz o seguinte: no princípio, o homem foi criado à imagem de Deus, foi adornado em seu entendimento com o verdadeiro e total conhecimento do seu Criador e de todas as coisas espirituais. A sua vontade e o seu coração eram retos, todos os seus sentimentos puros. O homem era, portanto, completamente santo, adornado com conhecimento verdadeiro, né, de todas as coisas, inclusive do próprio Deus. A sua vontade era pura, o seu coração era reto. Mas, ao rebelar-se contra Deus, pela instigação do diabo e pelo próprio livre-arbítrio, ele se privou desses dons excelentes, e em lugar deles trouxe cegueira, trevas terríveis, vão e perverso juízo em sua mente, malignidade, rebelião, obstinação em sua vontade e coração, além de impureza em todos os seus sentimentos. Olha as consequências: cegueira, trevas terríveis, um perverso juízo na sua mente, malignidade, rebelião, obstinação em sua vontade. E se a gente olhar para o mundo e percebe o quanto isso é forte, às vezes nós olhamos para dentro do povo de Deus e vemos essas coisas acontecendo, né? Essa obstinação, essa perversidade, essa recusa em se submeter ao governo de Deus e ouvir a sua palavra, ouvir, entender e submeter-se, né? E para que exemplo
mais claro daquilo que a gente percebe acompanhando a história do povo de Israel, né? 40 anos de obstinação, de teimosia, de cegueira, de duvidar da bondade de Deus, de duvidar do propósito de Deus, de duvidar de que Deus é justo, de duvidar que Deus providencia, que Deus estava presente, né? É claro que muitos ali não eram, a maioria talvez não fosse convertida, mas eles tiveram acesso à palavra de Deus. Deus se revelou através da sua ação, trazendo livramento, né? E eles, a maioria, se manteve naquele estado de obstinação, de trevas tremendas. Mas nós sabemos que isso não ficou só em Adão. Houve a propagação, desculpe, da corrupção. E aí o breve catecismo nos acrescenta alguma coisa. Na pergunta 19 ele diz: qual é a miséria do estado em que o homem caiu? Resposta: todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu a comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nessa vida, a própria morte, as penas do inferno para sempre, né? Aqui o catecismo completa, porque ele não fala somente o que aconteceu com o homem, né? O que falou ali no Cano de Dort, mas agora o homem em relação a Deus não tem mais comunhão, ele está debaixo da ira e da maldição de Deus, e todas as misérias da vida vêm como consequência disso. Ele agora está sujeito à morte, né, e às penas do inferno. E aqui é um argumento que muitas vezes os não cristãos usam, né? Mas se Deus é tão bom, por que ele manda o homem para o inferno? Que é um argumento parecido com o Diabolos em relação lá no seu diálogo com a cidade humana. Que rei é esse que estabelece uma punição tão severa somente porque vai comer uma frutazinha, né? E temos que estar atento que muitas vezes nós também, né, nós menosprezamos o nosso pecado, assim, mas isso é tão grave assim, né? Deus me ameaça, né, com a sua justiça por causa disso aqui, por causa do meu filho ser desobediente e eu não cuidar disso, né? E como o autor diz que muitas vezes nós esquecemos, né, o que a Bíblia narra, né, ali em Romanos 1, quando fala como a consequência, quando o homem rejeitou a verdade de Deus, e que fala o seguinte, né, caluniadores, aborrecidos, insolentes, soberbos, inventores de males, desobediente aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural. Ou seja, a desobediência, ela é tão grave quanto todos os outros pecados que às vezes nós achamos que o ímpio está pecando porque ele faz isso, né? Assim, os nossos filhos estão pecando, nós estamos pecando porque nós não somos obedientes, né? E para não ser repetitivo, mas o que vem à minha mente agora, eu me lembrei que quando tive o prazer de passar alguns meses ali em companhia das irmãs da Escola Batista, né? E que o assunto predileto era o quê? Disciplina. E um dia eu disse: olha, irmãs, hoje é diferente, nós vamos falar de disciplina, mas não a disciplina dos alunos, mas a disciplina de vocês. Vocês como pessoas que estão debaixo da autoridade de outras pessoas. Aí você vê assim, murchar um pouco o entusiasmo, né? Porque a coisa assim, agora é comigo, né? Porque enquanto eu dou ênfase à desobediência do aluno, né, é algo patente, é algo bom. Mas quando eu foco para mim a minha desobediência, né, a Deus, a minha desobediência à liderança da igreja, as desculpas que eu acho, que eu encontro, ou que eu dou para a minha falta de comunhão com Deus, né? Então é importante que a gente aprender essa base, né, da seriedade da obediência, aplicado primeiramente a nós, né? Nós como pessoas sujeitas à autoridade de Deus e às autoridades humanas, né? E a gente vai ver que nós não somos tão bonzinhos assim, e que se nós oramos tanto para que nossos filhos sejam obedientes, nós temos que orar para que nós sejamos pais obedientes, líderes obedientes a Deus. E aqui nós vimos, nesse resumo, no Catecismo Menor e no Cano de Dort, sobre a consequência da desobediência, por terem acatado aquele raciocínio maligno, perverso de Diabolos, né, falando mal de Deus.
E essa é a situação do ser humano. Ele agora merece morte, ele agora merece as penas do inferno para sempre. E aí, onde vem a necessidade de um mediador. Falar sobre a mediação de Cristo é interessante, eu gosto desse assunto, né? Mas que fala sobre por que o mediador tinha que ser Deus. Por que o mediador teve que ser homem? Por que o mediador teve que ser homem e Deus? Cada pergunta dessa valeria, né, alguns comentários, mas eu vou me ater somente em uma, que fala o seguinte, é a pergunta 39, do Catecismo Maior de Westminster, que fala o seguinte: qual a necessidade de um mediador ser homem? Era necessário que o mediador fosse homem, para poder levantar a nossa natureza e possibilitar a obediência à lei, sofrer e interceder por nós em nossa natureza, e simpatizar com as nossas enfermidades, para que recebêssemos a adoção de filhos e tivéssemos conforto e acesso com confiança ao trono da graça. Romanos 5,19 diz: como pela desobediência de um só homem, muitos se tornarão pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. E aqui vai uma observação para nós, como povo de Deus. Nós lamentamos a queda de Adão, a nossa queda, em função do que isso significou de ofensa a Deus, ou você lamenta pela consequência que você sofre na pele, né, em termos sociais, em termos de dificuldade de relacionamento, em termos de saúde? Porque às vezes nós pegamos o povo de Deus lamentando a presença do pecado em função do que eu sofro, mas não em função do que foi, como foi ofensivo a Deus, acatar todos aqueles argumentos mentirosos e falsos, né, que diabo citou ali para Adão e Eva, né? Então a nossa compreensão da mediação de Cristo, ela se torna importante para nós, como nós nos colocamos primeiramente, nós ofendendo a Deus. Nós, quando concordarmos que, quando o diabo disse que Deus era mentiroso, quando dizia que se eles comessem, eles morreriam, né? E que Deus era mesquinho porque negava ao homem um conhecimento que só ele tinha, e que Deus se sentia ameaçado se o homem adquirisse esse conhecimento através do fruto do bem e do mal. Então, nessa mediação, quanto à sua humanidade, por que foi necessário? Primeiro, para levantar a nossa natureza, ou seja, para reverter toda a desgraça, toda a miséria, né, todo o mal, que o primeiro mal foi o quê? A perda de comunhão com Deus, né, e depois da comunhão com o próximo. Como foi um homem que pecou? Um homem tinha que vir e obedecer 100%, para garantir a restauração dessa natureza, desse estado. Vejam que nós vimos em Cano de Dort, né? Deus criou o homem puro, ele tinha capacidade de entender as coisas espirituais, ele tinha capacidade de apreciar, de deleitar-se em Deus, e isso foi perdido. E pela mediação de Cristo, quanto à sua humanidade, ele veio mostrar que isso é possível, né? E trazer essa restauração da nossa natureza. Depois, ele veio possibilitar a obediência à lei, mesmo a obediência imperfeita que nós temos, mas ela só é possível como resultado da mediação de Cristo. E não só isso, né? Ele veio sofrer e interceder por nós, né? Ele veio simpatizar com as nossas misérias, com as nossas enfermidades, lembrando que esse simpatizar, né, diferente da empatia humana, né, que esse simpatia, se não me engano, é sim, junto, patos, doença, sofrimento, e que quando diz assim, que Jesus Cristo veio a simpatizar com as nossas enfermidades, assim, ele sabe o que é sofrer, né? Ele sabe da nossa dor, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe da nossa fragilidade de sermos obedientes, mas não para tornar-se conivente com a nossa fragilidade, com o nosso pecado, mas através da sua mediação e através do ofício seu de rei, pela sua palavra, trazer a obediência de volta aos nossos corações. E não só isso, para que pudéssemos receber a adoção de filhos, ou seja,
nós não simplesmente não somos mais inimigos de Deus, nós somos filhos de Deus. Há um acesso ao seu trono, de graça, através da mediação de Cristo. Trazer conforto e acesso, né, ao trono da graça. Há alguns textos que o próprio Catecismo oferece, né, eu não vou citar aqui, só para a gente adiantar um pouco, né, através da mediação, né, Jesus Cristo nos garantiu que agora nós podemos participar da natureza divina, e isso nos livra da corrupção das paixões que há no mundo. Paixões são o quê? Desejos desenfreados, desejos intensos contra coisas lícitas e ilícitas, né? E muitas vezes o que tem derrubado o povo de Deus é a paixão desenfreada por coisas lícitas, né? Eu não vejo nada de mal nisso, mas eu amo tanto isso, que eu amo mais do que a Deus. E aí vem a idolatria e outras coisas mais, né? E a mediação de Cristo veio nos livrar dessa corrupção, dessa desenfreamento que o pecado trouxe às nossas emoções, os nossos sentimentos, as nossas faculdades, que são dons tão excelentes de Deus, e que pela sua mediação Ele restaura para usar para a sua glória. Falamos sobre a adoção, falamos sobre o resgate no início. O sangue de Cristo veio nos resgatar, nós somos aspergidos por esse sangue, Deus espirituais, e isso trouxe esse resgate. Lembrando que o que diz que lá no Cânon de Dort, diz o seguinte, né, que o homem, ele decidiu conscientemente agregar-se, aliar-se ao diabo. Ele sabia o que estava fazendo, né? Por isso que a sua punição foi tão severa. Depois, através da mediação, ele transforma pecadores, como nós falamos, né, em amigos, em filhos de Deus. Pela mediação do seu sangue, que ele participou na morte, ele destruiu o poder do diabo e aquilo que estava sob o domínio do diabo, ou a saber, a morte, né? Aquilo que sempre falamos. E essa mediação nos lembra o seguinte, Hebreus 4,14, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ou seja, essa mediação, para que esse sacerdócio supremo de Cristo se tornasse realmente real, assim, ele veio aqui, ele esteve aqui, ele sentiu na pele a resistência de um mundo maligno ao reinado do seu Pai. E qual o resultado disso que nós falamos, desse resumo, desse diálogo que aconteceu há milhares de anos atrás no Éden, todo o estrago que trouxe, quando a alma humana ouviu aqueles argumentos perversos, satânicos do diabo, né, é que agora, uma vez aspergidos pelo sangue de Cristo, o autor de Hebreus diz, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Uma vez que Ele é o nosso Rei, né, através da mediação de Cristo, nós podemos chegar ao trono confiadamente, sem medo de sermos rejeitados, né? E aqui me veio à mente aquele momento, né, da fatiga da história de Esté, né, quando o seu tio disse, você tem que interceder pelos judeus. Ele diz, mas como? Eu tenho que esperar que o rei me chame, porque se eu for lá, sem ser convocado, e ele estiver irritado, o que acontece? Eu morro, né? Mas esse acesso que nos foi dado através desse nosso mediador, é que nós nunca estamos correndo riscos de sermos rejeitados, de sermos fulminados pela sua santidade, porque esse mediador, que se tornou homem, destruiu essa situação que nós nos encontrávamos. Ele desfez a ira de Deus, ele fez a propiciação, e agora nós podemos chegar confiadamente nesse trono de graça. Voltando para o texto aí de 1 Pedro 1, eu gostaria de só compartilhar com os irmãos dois textos. Ainda 1 Pedro 1, verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário,
Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Vê o que Pedro diz, como filhos de quê? Da obediência, daqueles que ouvem, entendem e submetem a palavra. E quando nós ouvimos e entendemos e não obedecemos, nós estamos em rebeldia, mas nós podemos retornar ao trono da graça e pedir perdão a Deus, porque sem essa obediência, a obediência traz livramento das paixões. O que são as paixões? Esses sentimentos, desejos desenfreados que dominam o homem sem Deus, né, levando ao engano. É pela obediência que vem a santidade, é pela obediência que nós manifestamos que estamos participando da natureza divina. No verso 22, Pedro diz, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Pela obediência à verdade, nós temos a compreensão do que é amar uns aos outros, o amor fraternal, né? Nos capacita também e nos lembra, né, que essa participação nessa nova natureza, como resultado da mediação de Cristo, é que trouxe até nós o que Pedro chama de uma semente incorruptível, que é a palavra de Deus. E o que é a palavra de Deus? Né? A sua palavra autoritativa, suprema. Ele, como o criador da alma humana, mas que na sua soberania determinou que diabos tivesse acesso a ela, mentisse, e ele, o homem de livre-arbítrio, aceitou, né? E como eu falei anteriormente, nós precisamos estar atentos, que às vezes nós somos tendentes a lamentar a consequência do pecado que vem para nós, mas não o quanto o pecado é ofensivo primeiramente a Deus. Foi por desacreditar da justiça, da bondade, do amor de Deus, que Adão e Eva tornaram-se filhos da desobediência. E nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E aqueles que não conhecem a Jesus, eles refletem a imagem e semelhança do príncipe desse mundo. Eles usam as suas faculdades não para glorificar, não para honrar, mas para ofender, né, para destruir, para banalizar, para ridicularizar tudo aquilo que vem de Deus. Eu estava vendo uma reportagem, uma entrevista, né, de um desses youtubers, né, feito ao deputado Feliciano, né, e aí, para a gente que é cristão, ver como é ridículo, porque eles não têm a palavra de Deus como palavra de Deus, né, mas sim como ele, assim, olha, não, mas a Bíblia está aí, cada um lê como quer, cada um entende como quer, não tem lógica isso, né, e esse rapaz, coitado, e se achando, né, alguém brilhante, mas que é um burro, né, é um ignorante, né, porque ele não sabe o que é a palavra de Deus, mas nós sabemos, né, que o Espírito Santo de Deus nos ajude a sermos gratos, porque a palavra final não foi do diabo, todo aquele engodo, aquele discurso, né, brilhantemente maligno, que ele compartilhou com Adão e Eva, né, e todas as suas consequências foram vencidas através do nosso mediador, que se tornou carne, que sofreu, mas que obedeceu e que venceu o diabo, venceu o pecado e o mundo, né? E nos garante uma esperança eterna, onde habitaremos no lugar onde não vai haver em nós nenhum resquício de oposição, de obediência a Deus. É isso que nos aguarda. Mas, encerrando, uma das coisas que nós temos, que eu coloquei a congregação lá para orar, é que Deus restaure no coração do seu povo a alegria, o contentamento de ouvir a palavra de Deus. Que Deus restaure no meio do seu povo, perceber que cada vez que nos reunimos, seja no domingo para ouvir uma pregação, ensino, seja numa reunião informal durante a semana, é algo tremendo, irmãos, estar juntos para compartilhar, para ouvir a palavra de Deus. E eu tenho orado isso porque às vezes eu olho para a congregação que eu pertenço
e vejo aquele estado de apatia, de indiferença, né? Eu digo, Senhor, como isso é ofensivo a Ti. Mas eu confesso, irmãos, que primeiramente eu oro por mim, para que Deus me ajude a vencer qualquer apatia, né? Qualquer indiferença, que muitas vezes nos assedia em relação à Sua palavra. Glória a Deus, porque nós temos o Seu Espírito, e glória a Deus, porque nós temos a Trindade, que continua trabalhando por nós, o Seu povo, para a Sua glória. Amém.